Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. O Purgatório, continuação. Item 7. Considerando-se como é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível e quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que se acham no inferno, se o vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças, porém, à revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. 8. O Espiritismo, pois, não nega, mas antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno, localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega outro sim o purgatório, pois prova que nele nos achamos, definindo-o com precisão e explicando a causa das misérias terrestres. Conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Repele a prece pelos mortos? Muito ao contrário, uma vez que os espíritos sofredores a solicitam. Eleva-a a um dever de caridade e demonstra sua eficácia para os conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar-lhes os tormentos. Falando à inteligência, leva a fé a muitos incrédulos e incute a prece no ânimo daqueles que a escarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios, e finalmente aquelas que cada um faz por si mesmo e não as que se mandam dizer a peso de dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? 9. Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas: punição temporária, de acordo com a culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. Repele o Espiritismo a terceira alternativa, a da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque, mais naturalmente, se aplica à terra, considerada lugar de expiação, do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores. A natureza da expiação terrena é uma verdadeira expiação. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. Estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A terra deixará então de ser um mundo expiatório, e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das imperfeições. Essa transformação, que, aliás, é a que se está operando no momento, elevará a Terra na hierarquia dos mundos. 10. Mas por que não teria Cristo falado do purgatório? É porque, não existindo a ideia, não haveria palavra para representá-la. Cristo serviu-se da palavra inferno,
a única usada como termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. Colocasse ele ao lado da palavra inferno uma equivalente ao purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno, em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Reservado ao futuro o esclarecimento acerca da natureza das penas, competia-lhe, por outro lado, reduzir o inferno às suas verdadeiras proporções. Uma vez que a Igreja, depois de séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus relativamente ao purgatório, decretando-lhe a existência, é porque julgou que ele não havia dito tudo. Porque, como o foi com esta, não foi assim com outras questões?